vou contar, porque está todo mundo ligando, passando mensagem, não é? Perguntando assim, o que aconteceu na portaria do hospital que a Luciana não quis falar. Eu posso falar, eu sei, eu vou contar para vocês. Mas por enquanto vamos voltar lá, quando ela começa a abordar o caso polêmico da troca de fechaduras da casa do Marcelo. Quando ela voltou para lá e estava praticamente tudo trancado. Vamos ver. Quer dizer, a porta principal abria, mas dentro da casa estava tudo trancado. Eu não tinha acesso. E esse dia ele tinha sido internado. Na terça-feira. Não tem a ver com aquela história que eles contaram, que eles colocaram fechaduras depois que o pai morreu. Não. Então eu precisava de bala. Claro. Aí procuramos até saco de lixo, não tinha, estava todos os acessos trancados. Eu falei para a assessora, chama o Geraldo. Ela me viu chorando muito, não sabe, ficou meio, né? E chamou o Geraldo. Aí ele veio, calmo, porque me viu daquele jeito, olhou para mim e falou, calma. E aí nós pegamos as minhas coisas no braço e botamos na mala da caminhonete. Porque vocês conseguiram abrir a porta para você pegar as suas coisas? Você pegou o acesso principal da casa e o quarto estavam abertos. Justamente, retira suas coisas. Entendi. O resto todo da casa trancado. Tipo, retira as suas coisas. Eu tenho 45 anos de idade, ninguém precisa me ensinar. E aí eu vendo aqui, você não tinha como pegar uma mala. Não, estava um saco de lixo. Não tinha. E assim, pessoas que comprovam isso, que viram. Quando eu vi o Geraldo chorando, eu comecei a chorar também. Porque se eu entrei ali dignamente, eu tenho que sair dignamente. Claro. E eles botando as minhas coisas na mala, porque não tinha onde botar. E eu... Porque era exatamente a informação que a gente tinha, que você chegou com o Geraldo, 2 assessores, né, tiraram as coisas e saíram de lá chorando, que o Geraldo saiu de lá chorando. E foi exatamente isso, como a gente falou. Foi. E aí ele... E que vocês estavam carregando as coisas mesmo, de braço. Então eu entrei acompanhada. Para amanhã mais tarde falar que eu entrei, né? E, na verdade eu não consegui nem ter acesso a mala nenhuma. Porque 5 meses eu tinha bastante coisa já a serem retiradas. Tem coisa minha até que ficou lá, que eu nem sei, mas porque eu guardava coisas também no quarto dele, no closet, enfim. E aí nós pegamos as coisas nas mãos, nos braços, eu e o Geraldo e mais os assessores, e fomos colocando no porta-malas do carro dele. Então, porque de lá você ia para a casa do Geraldo. Sim. Tá. Não tinha mais sentido eu ficar lá. Primeiro porque ele não estava, e aquilo ia me dar um vazio enorme. Segundo porque eu estava me defendendo. Né? E aí nós fomos para a casa dele, isso já devia ser umas 8 e pouca, não me recordo. E meu telefone toca. Porque quando ele internou, eu deixei o meu celular, a assessora do Geraldo deixou o celular dela e o do Geraldo. Eram esses 3 telefones. E aí meu telefone toca, quando eu atendo, era um funcionário do hospital, dizendo que o Marcelo queria falar comigo, que eu tomei um susto. O Marcelo estava no UTI. E aí, quando eu atendi, ele perguntou onde que eu estava. Era ele mesmo, Luciana. Aonde que você está, que eu não te acho? E eu falei, eu tô chegando. Aí a pessoa veio no telefone, eu passei para a assessora do Geraldo, porque
Eu não tinha mais força. E aí eu comecei a chorar muito, Geraldo, todo mundo muito nervoso dentro do carro, e dali, com as minhas coisas mesmo, nós partimos para o hospital. Só que é longe. Sim. Aonde, né, eu não sei bem porque eu sou do Rio, mas era uma distância e tinha trânsito. Você tem que pegar tudo aqui. E aí, quando nós chegamos lá, eu não consegui entrar. Por quê? Te proibiram de entrar? Eles falavam que só podia entrar com autorização da família. Quer dizer, ele te chamou, vocês foram voando e chegando lá você já não podia mais entrar no hospital? Não, ficamos muito tempo na recepção. E a assessora do Geraldo falou, mas ele ligou, verifica aí, ele fez a ligação agora para ela, namorada dele. E ela falava, só com autorização da família, só pode entrar com autorização da família. Ficamos acho que uns 40, 50 minutos lá embaixo. E eu falava para ela, a gente não vai conseguir pegar ele lúcido. Porque são medicamentos fortes. Olha, gente, já você vai ver o que aconteceu também dentro desse hospital com a Lu, né? O momento dela de desespero, sem querer abandoná-lo, querer ficar lá com ele, continuar cuidando dele e não poder. Aí a gente tem esse vídeo e você vai ver daqui a pouquinho, tá? Mas agora vamos fazer um intervalinho, vamos falar de coisa boa, o que foi exibido até agora, está fervendo aí nas redes sociais, os comentários, né? Aí tem muito mais entrevista ainda pela frente, gente. Agora, que é a fase mais difícil e a fase final de toda essa história, as coisas começam a ser devidamente esclarecidas, fora a diversão oficial, né? O que realmente aconteceu é o outro lado da história. Mas antes disso, mostrar para vocês a revista Tititi, a Marcinha trouxe quentíssima aqui pra gente, né? Que bom, a morte macabra de Irene, porque ela morre no final da força do querer, e muito mais coisas que já a gente mostra para vocês também, mas tá imperdível, quentinha. E os 19 anos, a medição comemorativa dos 19 anos vocês, até com a Fernanda Montenegro dando depoimento muito legal, dando um depoimento muito legal sobre a Tititi. Mas nosso assunto é realmente toda essa história que terminou de uma maneira muito triste, que é a história do Marcelo Rezende, e que o Haroldo e a Marcinha estavam acompanhando aqui com a gente. O que você achou até agora, Marcinha? Ai, meu Deus, a gente, parabéns pela entrevista antes de qualquer coisa, porque foi a primeira a falar com ela, isso é mérito, é furo maravilhoso, né? Mas enfim, a gente está vendo, né? Eu não tinha ouvido ela falar, então é importante que a gente ouça ela, né? E toda essa maratona, né? Em busca de uma cura, de um tratamento, do lado de uma pessoa que hoje eu tô vendo que ela amava de verdade. Não que a gente desconfiasse, mas enfim, eu tô vendo a verdade dela aí. Realmente é uma história que vai ficar marcada para a vida toda dela, e é muito, muito complicado. E principalmente quando tem essas discussões, essas coisas, né? Num momento tão difícil. Tão difícil. Para ela foi triplamente difícil. Né? Mais falando de discussão, porque aí ela está falando de uma discussão no momento mais delicado, no ápice do tratamento não, no ápice da doença do Marcelo Rezende, né? O tratamento também estava embutido nisso. Mas o que chama a atenção é realmente essa versão diferente da primeira entrevista que foi feita na televisão com os filhos do Marcelo Rezende para o Roberto Cabrini. Aquela entrevista eu acompanhei, eu transcrevi aquela entrevista, então me surpreendeu muito a posição dos filhos, tentando dizer que não tinham absolutamente nada contra a namorada do Marcelo Rezende, a Lu Lacerda, e neste momento aí, por mais que a gente vê que ela não quer ir para o confronto, a gente vê que a entrevista, ela se apegou muito em contar detalhes da relação com o Rezende, né? Que é uma coisa que a gente quer saber. Depois, na outra fase, vocês vão saber até que o que a gente viu foi isso, mas o fato é que ela mostra, assim, que houve um problema muito grande com os filhos, né? E é uma coisa que é difícil entender,
pensando numa mulher que ficou tanto tempo ao lado do Rezende, né? É verdade. E assim, o que todo mundo tá perguntando, o que aconteceu lá no hospital, o dia em que isso aconteceu, a gente já tinha, né, reportagem lá, chegou depois, mas as pessoas que estavam na recepção, que estavam ali no hall do hospital, viram o que tinha acontecido. Por isso até que a Luciana quis ir embora, sair de lá, porque ela se viu numa situação extremamente vexatória. Foi um escândalo, na verdade, o que aconteceu na recepção do hospital, quando uma das filhas viu que ela estava lá e que ela tinha assinado o papel para ele poder ser internado imediatamente. Ele estava com fortíssimas dores, já tinha até tomado morfina, se aproximou, a Lu estava sentada, se aproximou, ficou em frente dela, falou: o que você está fazendo aqui? E aí começou a jogar no ar uma série de palavrões, aos gritos, praticamente expulsando a Lu. Não era do hospital, da casa, era da vida do pai, né? Deixando muito claro que ela não tinha nada a ver com ele, que ela não tinha que estar ali, que ela tinha que desaparecer. E depois disso é que a visitação dela ao hospital ficou absolutamente restrita. Aí que veio só autorização para as pessoas da família. Depois as coisas passaram por um processo ali de mudança, mas foi nesse exato momento. Então ela não conseguia ficar mais lá. Tamanha vergonha, o constrangimento, a dor, a humilhação, tudo, que ela não consegue nem falar. Vocês viram, ela prefere não contar essa passagem. Mas as pessoas que viram, nos contaram, falaram para os nossos repórteres, e a gente está dizendo aqui para você. Foram várias as testemunhas. Vamos continuar com a reportagem, vamos lá. Ficamos acho que uns 40, 50 minutos lá embaixo. E eu falava para ela: a gente não vai conseguir pegar ele lúcido, porque são medicamentos fortíssimos. E aí, depois de muito tempo, uma pessoa boa, porque pelo menos o que eu vi ali na hora, ela deixou eu entrar, autorizou com que eu entrasse. Geraldo subiu também. Isso pessoa do hospital, não era nenhum dos filhos. Não, ele estava sozinho. Tá, ele estava sozinho. Tá. Aí ele... Mas tinha essa ordem na portaria. É o que falavam lá toda hora no hospital. Assim, né? E mesmo justificando que ele havia me telefonado, que se forem buscar, vão ver que teve uma ligação, que eu, né, não era mentira. E aí, quando a gente entrou, eu e o Geraldo, ele não estava mais consciente? Não. Naquela hora que a gente chegou, não mais. Eu só perguntei pra ele: tá com soninho, amor? Aí ele mexeu a cabeça. Aí saímos arrasados. Deixa eu te falar uma coisa, porque o tempo todo eu falei para o nosso público, para as pessoas, principalmente depois da entrevista lá dos filhos no SBT, que a gente tinha como mostrar que realmente não era aquilo que eles estavam falando, que se era bem recebida no hospital, que as coisas estavam totalmente liberadas, como se fosse tudo feito da maneira que na verdade deveria ter sido feita e não aconteceu, que seria uma coisa civilizada e seria um respeito pelo pai, pelo amor do pai por você e o seu amor pelo Marcelo. E não era isso que estava acontecendo, na verdade nunca aconteceu dessa maneira. E as pessoas sempre me perguntavam: mas o que é, o que é, o que é? Eu falava: a gente tem provas, as coisas não aconteceram assim. E é o vídeo que a gente não vai colocar, eu sempre falei isso também para o nosso público, em respeito ao Marcelo, em respeito a você. Ele aparece naquele vídeo, naquele momento, e jamais a gente o exporia dessa maneira. Por isso que nós não colocamos esse vídeo, mas ele existe, e existe o áudio dele, porque é um momento em que eu não sei se pode colocar, a gente vai ver aqui com a Luciana, só estou falando que ele existe, isso você pode, né, dizer, porque você também sabe que é aquela história. Ela, para
praticamente implorando para poder ficar no hospital com ele, do lado dele, como ele sempre quis, como ela ficou esses 5 meses inteiros, 24 horas por dia, porque ela sabia que era disso que ele precisava, e ela precisava também estar com ele. Eles estiveram juntos eles sempre foram mais fortes, né? E assim, e não podia, ela estava praticamente sendo obrigada a sair dali, porque não tinha essa autorização para que ela ficasse. Então a luta da Luciana naquele momento, e todos nós da equipe que vimos e ouvimos esse vídeo, e a gente ficou muito indignado, porque assim, ela estava lutando para poder ficar do lado do homem que ela amava, para poder dar o apoio que ele estava precisando, para momentos que pareciam ser finais, na verdade, parecia ser uma reta final, e ela estava sendo tirada do lado dele, gente. Ela não está podendo ficar lá. Sabe o que é isso? Se por um lugar dela, e pensa, você tem que deixar no hospital alguém que você cuidou durante 5 meses, que é o amor da sua vida, e te arrancarem de lá. E existir mesmo uma ordem para que você não pudesse permanecer lá. É muito doloroso. E é por isso que nós ficamos muito mais indignados ainda quando a gente ouve uma versão light de tudo, civilizada de tudo, muito boa de tudo. Não dá para engolir esse tipo de coisa, né? Então, o que eu queria, Luciana, é que você deixasse a gente colocar o áudio, a imagem jamais a gente vai colocar, mas pelo menos para as pessoas entenderem, né? Terem uma pequenina noção do que você passou lá dentro. Pode? Sim, pode. Você quer soltar agora, Margarita? Tá bom. Olha, já vocês vão ver esse vídeo, tá? A situação que foi lá dentro e o desespero da Lu de ter que sair. Ela tinha que deixar o hospital, ela não podia ficar lá com ele como ela queria continuar todos os dias em que ele estivesse lá. Do vídeo, né, que a gente tinha falado para vocês, e vamos lá, confiram aí. Como ele está muito desquentido, a gente foi ver, foi fazer raio-x, foi dar um banho, foi passar sombra para ele fazer xixi, por isso que ele tá bom? Aí, assim, que a senhora pode ir embora, quem quiser que ele vai casar com a senhora, fica à vontade, ele tá sonolento, que ele estava com ele, aí foi feito morfina. Ele estava guardando a senhora, pode chamar assim, tá? Aí quando a senhora me chama, meu nome é tá? Ele estava bastante ansioso pra você. Eu só falo pra ele que eu tive aqui, ele viu, mas se puder avisar, por favor. Muito obrigada. Mas eu não preciso perder a consciência, eu acho que eu vou poder correr, entendeu? Olha, ele dormiu agora, depois que um monte de medicação que a gente fez. Mas o tempo todo, ele falou, eu falei assim, Luciana, pode falar com a senhora no telefone? Pode casar com ela. Eu falei, eu fico enrolando moça, eu falei pra ele, não, vou casar com ela. Então a senhora vem, sabe? Eles fazem um esquema, infelizmente, fazer isso. A filha dele conseguiu, sua irmã conseguiu. É que tá bonito, é o que fez aqui o problema, mas uma coisa isso pra cima. Não pega, porque ele gosta demais da senhora, assim, não deixa de vir por isso, entendeu? O único momento que eu fiz uma piada foi disso, sabe? Que a senhora ia vir, que a senhora podia deixar entrar. Então vem. Aí a senhora fala assim, na recepção, como o pessoal já viu, aí a senhora vem, entra, guarda ali na sala. Todo mundo viu,
passei muita vergonha aqui. Muita vergonha aqui. Não, eu tô com a assessora do Geraldo lá embaixo. Até a casa trancaram pra mim, tá logo mesmo. Eu tô péssima, então deixa ele achar que eu ali. Fala pra ele que eu tive aqui. Que ele tava dormindo, a senhora falou que amanhã a senhora vai vir. Fala, por favor. Tá. Eu pensei passar por isso, meu pai. Eu tô cansada. Só preciso que eu tive aqui, por favor. Tá. E tá aí, né? Bom, já a gente continua, tá? Aí ela comenta esse vídeo também, vai contando outras coisas, tá certo, gente? Ela tá mostrando para vocês ouvirem, né? E saberem o quanto ela pediu. E como foi uma boa alma lá dentro mesmo, né? Que se propôs até a um esquema. Ela mesma falou, a enfermeira. A gente vê um esquema, entra por ali, vai por aqui, para poder ver. E ela mesma se prontificou e disse que sempre estava falando para o Marcelo que a Luciana tinha estado lá. E o Marcelo dizia para a enfermeira, eu vou casar com ela. E assim, o tempo todo. E a Luciana pediu, pelo amor de Deus, fala que eu tive, fala que eu vim, deixa eu ficar. E a situação foi isso até o fim. Os dias que ele ficou lá, né, foi nesse esquema. A gente... O Geraldo nem chegou a subir, acho que uma única vez, Nesse dia o Geraldo subiu comigo, mas a gente não conseguiu ver. Isso foi terça-feira, no primeiro dia que ele foi internado, porque ali foi o dia que você voltou e que eles não deixaram entrar. Então, nós voltamos na quarta-feira de manhã, no hospital, eu e o Geraldo, de manhã. E aí, de novo, a gente não conseguiu subir de imediato, mas aí já deixaram eu entrar. Tá. Aí eu entrei, quando eu abro a porta, ele vira pra mim e fala assim, ô amor, por onde você anda? Eu tô com uma baita de uma pneumonia, mas eu vou ficar bom. Mas... E aí eu virei, ele falou na mesma hora assim pra mim, aproveita, chama a moça da sonda que tá me machucando. E eu vi que ele tava com uma pessoa que deixaram ali, uma pessoa que trabalhava na casa dele nesse dia. E eu queria ficar sozinha com ele, mas a pessoa estava ali como se fosse para vigiar mesmo. E aí aquilo me fez muito mal. Eu saí, o Geraldo estava na parte de fora assim da UTI, uma porta que você sai. E falei, me tira daqui, vamos embora daqui. E assim a gente fez. Eu não consegui ver aquela cena. E aí passei o dia todo. Você não se despediu dele? Não, aí isso na quarta. A gente estava na casa do Geraldo e no final do dia já era tarde. Bem tarde, sim, era noite mesmo. Não sei se era 11, meia, eu não lembro. Eu estava de pijama. Uma blusa de pijama. E aí eu falei assim, amigo, eu posso te pedir uma coisa? A médica tinha dito que talvez a gente, nem sempre a gente ia pegar ele com momentos bons, né? Os remédios eram muito fortes, porque a cabeça dele estava ótima. Ele estava com a cabeça ótima. Eu falei para ele, eu queria ir lá no hospital agora. Você me leva? Você pode ir comigo? Ele falou, vamos, porque a gente nunca deve deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje. Ele falou para mim, se é essa a sua vontade, eu vou te levar. E aí nós fomos. Não foi que você recebeu um telefonema da enfermeira falando vem, porque não, agora isso ele foi na terça. Ah, mas aconteceu também. Aconteceu. Só buscar lá que vamos ver o que aconteceu. E isso foi na quarta. Nós chegamos no hospital talvez meia-noite, por aí. E entramos. Porque aí o pessoal da noite, não sei se era mais ou se estava autorizado, aí a gente também, nós conseguimos entrar. E aí
foi a última vez que a gente viu ele. Deu para conversar? Deu. A gente chegou lá, ele tinha acabado de fazer um procedimento. Eu entrei de mão dada com o Geraldo. Ele virou e falou assim: amor, onde você tá? Aí o Geraldo olhou pra mim. Eu falei: eu tô na casa do Geraldo. Aí ele falou assim: logo imaginei. Tava vendo, ele tava sacando. Aí ele virou e falou: mas você tá bonita? Aí eu falei assim: nossa, amor, eu tô de pijama. Ele falou: mas tá bonita. Aí ele pediu pro Geraldo água de coco, que tava assim, ele tava lúcido nesse dia, né? E ele falou assim: me dá água de coco, que tava ali. Aí tava gelado, ele pediu para pegar uma natural. Aí o Geraldo pediu, pegou, deu a ele. Aí ele pediu também para ficar molhando a boca dele com uma água assim. Aí ele me deu a mão. Aí ele falou pro Geraldo assim: você cuida dela pra mim. Eu não consigo lembrar disso. E o Geraldo falou: meu irmão, pediu do céu uma ordem. Pode me deixar, eu vou cuidar dela. E aí entrou uma médica porque ele estava tossindo para fazer um negócio, um procedimento nele. Aí eu falei: eu vou sair. Ele falou: bobagem, amor, fica aí que vai dar tudo certo. É bobeiro que você vai ver. Aproveita e dorme aí, nessa cadeira. Só que eu não tinha clima para eu dormir ali, não por ele, porque eu não sei que eu ia deparar de manhã cedo. E eu fui. Eu fiquei receosa, né? E aí ele fez esse procedimento de ficar tirando essa secreção dele. Eu saí chorando, o Geraldo permaneceu na sala, eles conversaram um pouco, eu não consegui ver esse procedimento que ele estava fazendo, o Geraldo ficou lá, eu saí, fiquei conversando com a médica e ela falou: aproveita, porque pode ser que amanhã você já não pegue ele mais lúcido. E a gente não pegou mais ele. Ele não voltou mais. Bom, gente, já vocês continuam assistindo esse depoimento que deixa a gente muito emocionada sempre, né, da Luciana Lacerda. A Márcia, a POVZ da revista Tititi, vai comentar também tudo que vocês estão ouvindo até agora. A aventura do site TV Foco também. E tem mais revelações que ela ainda faz hoje aqui no nosso programa, tá certo? Márcia POVZ. Ai, meu Deus, de tudo isso que você tem ouvido até agora. Muito difícil, né? A gente se põe no lugar dela também. O vídeo é impressionante, né? O vídeo Nosso vídeo é muito... assim, dói o coração, né? Não, e você fica falando, gente, como ainda tem gente de bom coração e é uma boa, né? Porque ela estava correndo risco, ela estava correndo risco e ela estava dando uma alternativa. Ela falou: eles fazem um esquema lá embaixo, mas você sobe por ali, espera na salinha, venha, não desiste. Eu tô avisando ele, eu tô contando para ele. Ela não ganhou nada com isso. Não, é solidariedade mesmo. E a hora que ela fala que ele dizia para a enfermeira que queria casar com a Luciana, que ia casar com ela, acho que vai pra ela também, né, Mar? Como ela fica mexida quando ela fala sobre isso, né? Essa enfermeira foi um anjo, uma ponte, né? Agora vocês conseguiram reparar num detalhe, a questão do vídeo ele é muito forte, porque ele mexe muito com a gente vê que a Luciana está muito cansada. A voz que a Luciana... Porque foi no dia em que tudo aconteceu, a internação dele, a briga da filha, foi tudo no mesmo dia. Ela foi para casa, voltou à noite, ela sentiu necessidade de voltar, aí ela conseguiu à noite, o pessoal era mais flexível, dava umas quebradas, né? E ela entrava, foi com o Geraldo.
acompanhou o caso de perto, as pessoas que olharam pelas redes sociais, a enfermeira sabe que é um caso de grande repercussão. Sim. Ela sabe que a Luciana Lacerda não ofereceria nenhum tipo de perigo. E ela viu, né? Tanto que ela ficou aconselhando a Luciana, não pega isso pra você, tipo, tudo que a filha falou, esquece, você não é nada disso. E mesmo bonito que ela fala do Marcelo, né? Já devia ser fã, ela fala assim, muito sofrimento, ele não merecia isso, não sei o quê. Ela estava vivenciando tudo aquilo e dando força pra Luciana não desistir, porque ele ficava perguntando dela. Eu ri aqui, né? Então, acho que ela só fez isso, desculpa, não querendo te falar, mas ela só fez isso porque ela viu ele perguntando. Ele perguntando, não teria feito pedindo, nada disso. querendo saber. Sem dúvida, eu estava rindo aqui, Sônia Abrão, não, é claro que é uma situação muito difícil, mas eu estava rindo porque quando a enfermeira disse que foi brincar, ela brincou com o Marcelo Rezende e falou, para de enrolar a moça, muito bonitinho, né? Você vê que é uma fã, Eu vou casar com ela. eu achei muito bonitinho, ainda nessa situação, né, tão difícil. É verdade. E esse vídeo, gente, olha, é um trecho do que existe no Total mesmo. Tem que mais a gente coisa? tem. A gente precisou tirar porque ele aparece muito, né? E tem até a fase em que ele já tá sonolento mesmo, e ele já tava muito feinho. Então, o que vocês viram é um trecho muito significativo e tem muita entrevista ainda pela frente. Tem muita coisa que ela vai contar ainda. Até aquela entrada dela no velório com o Geraldo Luiz de mãos dadas com ela, aquilo tem bastidores. Aquilo tem bastidor também. Quando eu vi aquela situação, porque ela saiu de onde ela estava, ela foi desesperada atrás do Geraldo, entrou como se ela estivesse precisando de um... E sempre dele, apoio, né? Claro, e era, né? Já vocês ficam sabendo muito mais. Mas aqui, gente, olha, falar pra vocês, a Valine voltou. Não voltou mais. Ali foi o último dia. Eu fiz assim pra ele, né? Uma imagem assim, não era um coração, era assim, tipo o mundo pra ele. Ele riu. Consegui tirar um sorriso dele. Ele riu. E aí eu fui lá pra fora e eles ficaram fazendo esse processo. Foi a despedida. Quando eu voltei, ele já estava dormindo, né? Com esses remédios. E isso foi na quarta. Viemos embora, fomos no carro, conversando. E o Geraldo falou, você tem consciência que hoje nós nos despedimos dele, né? O Geraldo teve a mesma sensação. Eu falei, sim. Ele fez, nós fizemos a nossa parte da melhor forma possível. E mesmo assim eu voltei todos os dias no hospital com ele inconsciente. O Geraldo não quis mais voltar. Eu voltava de madrugada, na quinta eu voltei com bate. O Luiz Bate foi, né? Como vocês conseguiram entrar? Conseguiram ver? Eu entrei porque o pessoal da noite era... Eu não sei se já... Aí eu já não sei mais se eu era liberada ou se já... Eu sei que à noite eu conseguia. E eu falei pro Bate, ele estava online, ele me chamou e eu falei, eu tô indo para lá agora. Ele falou, eu vou com você. E aí o motorista do Geraldo me levou, acompanhada, né, da assessora, porque eu não andava sem uma pessoa comigo, ali perto. Para se defender. Sim. E eu e o Bate, aí falaram pro Bate que ele não podia entrar, né, que ele tinha que ficar de fora. E não conseguiu? Não, mas aí ele... Olha, já vocês continuam vendo aí. Vamos girar, a gente volta já. Não perca hoje no programa sensacional a Daniela Albuquerque vai bater um papo exclusivo com Lucinha Araújo, a mãe do Cazuza. No sofá, Dani recebe Asa Branca e a sensitiva Márcia Fernandes. Então fique ligado, sensacional, hoje 10h30 da noite aqui na Rede TV. E olha, boa opção para hoje à noite, não é? A vida, né? O Teatro Augusta. Como é que chama a peça? A gente foi assistir Comédia em dose dupla. Comédia em dose dupla, a gente foi
assisti semana passada, muito legal, aqui legal. em São Paulo. Hoje é o último dia, da temporada, tá? Não consegue ver. Olha, a capa da revista Tititi, a nova edição, quentíssima para você. Contatos, Márcia Piovesan. Estou lá no Instagram, Márcia_Piovesan. Segunda-feira, convidar todo mundo às 10 da manhã. A gente vai estrear a TV, né? A Tititi, lá na Rádio Mundial, né? Daqui de São Paulo. É isso. É isso, Alô. Sorte, Marcinha. Tá bem, obrigada. Olha, eu tô lá no tvfoco.ig.com.br. O meu Instagram é Arontura com 2 As. Sônia Branco, a entrevista foi, me deixou arrepiada. Acabou, gente. Nosso tempo estourou, mas amanhã tem a última parte dessa entrevista. Ela fala sobre a morte do Marcelo Rezende e tudo o que aconteceu depois. Beijo grande. Tchau. E assim, o que todo mundo está perguntando, o que aconteceu lá no hospital, o dia em que isso aconteceu, a gente já tinha, né, reportagem lá, chegou depois, mas as pessoas que estavam na recepção, que estavam ali no hall do hospital, viram o que tinha acontecido. Por isso até que a Luciana quis ir embora, sair de lá, porque ela se viu numa situação extremamente vexatória. Foi um escândalo, na verdade, o que aconteceu na recepção do hospital, quando uma das filhas viu que ela estava lá e que ela tinha assinado o papel para ele poder ser internado imediatamente. Ele estava com fortíssimas dores, já tinha até tomado morfina, se aproximou, a Lu estava sentada, se aproximou, ficou em frente dela, falou: o que você está fazendo aqui? E aí começou a jogar no ar uma série de palavrões, aos gritos, praticamente expulsando a Lu. Não era do hospital, da casa, era da vida do pai, né? Deixando muito claro que ela não tinha nada a ver com ele, que ela não tinha que estar ali, que ela tinha que desaparecer. E depois disso é que a visitação dela ao hospital ficou absolutamente restrita. Aí que veio só autorização para as pessoas da família. Depois as coisas passaram por um processo ali de mudança, mas foi nesse exato momento. Então ela não conseguia ficar mais lá. Tamanha vergonha, o constrangimento, a dor, a humilhação, tudo, que ela não consegue nem falar. Vocês viram, ela prefere não contar essa passagem. Mas as pessoas que viram, nos contaram, falaram para os nossos repórteres e a gente está dizendo aqui para você. Foram várias as testemunhas. Vamos continuar com a reportagem, vamos lá. Ficamos acho que uns 40, 50 minutos lá embaixo. E eu falava para ela: a gente não vai conseguir pegar ele lúcido, porque são medicamentos fortíssimos. E aí, depois de muito tempo, uma pessoa boa, porque pelo menos o que eu vi ali na hora, ela deixou eu entrar, autorizou com que eu entrasse. Geraldo subiu também. Isso pessoa do hospital, não era nenhum dos filhos. Não, ele estava sozinho. Tá, ele estava sozinho. Tá. Aí ele... Mas tinha essa ordem na portaria. É o que falavam lá toda hora no hospital. Assim, né? E mesmo justificando que ele havia me telefonado, que se forem buscar, vão ver que teve uma ligação, que né, não era mentira. E aí quando a gente entrou, eu e o Geraldo, ele não estava mais consciente? Não. Naquela hora que a gente chegou, não mais. Eu só perguntei pra ele: tá com soninho, amor? Aí ele mexeu a cabeça. Aí saímos arrasados. Deixa eu te falar uma coisa, porque o tempo todo eu falei para o nosso público, para as pessoas, principalmente depois da entrevista lá dos filhos no SBT, que a gente tinha como mostrar que realmente não era aquilo que eles estavam falando, que se era bem recebida no hospital, que as coisas estavam totalmente liberadas, como se fosse tudo feito da maneira que na verdade deveria ter sido feita e não aconteceu, que seria uma coisa civilizada e seria o respeito pelo pai, pelo amor do pai por você e o seu amor pelo Marcelo. E não era isso que estava acontecendo, na verdade nunca aconteceu dessa maneira. E as pessoas sempre me perguntavam: mas o que é, o que é, o que é? Eu falava: a gente tem provas, as coisas não aconteceram assim. E é o vídeo.
que a gente não vai colocar, eu sempre falei isso também para o nosso público, em respeito ao Marcelo, em respeito a você, ele aparece naquele vídeo, naquele momento, e jamais a gente o exporia dessa maneira, por isso que nós não colocamos esse vídeo, mas ele existe, e existe o áudio dele, porque é um momento em que, eu não sei se pode colocar, a gente vai ver aqui com a Luciana, eu só estou falando que ele existe, isso você pode, né, dizer, porque você também sabe que é aquela história, ela praticamente implorando para poder ficar no hospital com ele, do lado dele, como ele sempre quis, como ela ficou esses 5 meses inteiros, 24 horas por dia, porque ela sabia que era disso que ele precisava, e ela precisava também estar com ele, eles estiveram juntos eles sempre foram mais fortes, né? E assim, e não poder, ela estava praticamente sendo obrigada a sair dali, porque não tinha essa autorização para que ela ficasse. Então a luta da Luciana naquele momento, e todos nós da equipe que vimos e ouvimos esse vídeo, e a gente ficou muito indignado, porque assim, ela estava lutando para poder ficar do lado do homem que ela amava, para poder dar o apoio que ele estava precisando, para momentos que pareciam ser finais, na verdade, parecia ser uma reta final, e ela estava sendo tirada do lado dele, gente. Ela não está podendo ficar lá. Sabe o que é isso? Se põe no lugar dela e pensa, você tem que deixar no hospital alguém que você cuidou durante 5 meses, que é o amor da sua vida, e te arrancaram de lá. E existir mesmo uma ordem para que você não pudesse permanecer lá. É muito doloroso. E é por isso que nós ficamos muito mais indignados ainda quando a gente ouve uma versão light de tudo, civilizada de tudo, muito boa de tudo. Não dá para engolir esse tipo de coisa, né? Então, o que eu queria, Luciana, é que você deixasse a gente colocar o áudio, a imagem jamais a gente vai colocar, mas pelo menos para as pessoas entenderem, né? Terem uma pequenina noção do que você passou lá dentro. Pode? Sim, pode. Você quer soltar agora, Margarita? Tá bom. Olha, já vocês vão ver esse vídeo, tá? A situação que foi lá dentro e o desespero da Lu de ter que sair. Ela tinha que deixar o hospital, ela não podia ficar lá com ele como ela queria continuar todos os dias em que ele estivesse lá. Do vídeo, né, que a gente tinha falado para vocês, e vamos lá, confiram aí. Como ele está muito distraído, a gente foi ver, foi fazer raio-x, foi dar banho, foi passar sombra para ele fazer xixi, por isso que ele não aí, assim, que a senhora pode ir embora, que quiser, quando ele vai casar com a senhora, fica à vontade. Muito assim, ele está sonolento, porque ele estava com ele, aí foi feito morfina. Ele estava aguardando a senhora, pode chamar assim, tá? Aí depois a senhora me chama, meu nome é tá? Ele estava bastante ansioso pra você. Só fala pra ele que eu tive aqui, ele viu, mas se puder avisar, por favor, muito obrigada. Você veio falou pra você, eu posso vir na hora que a senhora mas eu não precisa perder a consciência, eu acho que eu vou ver, carreguei, entendeu? Olha, ele dormiu agora, depois que um monte de medicação que a gente fez. Mas o tempo todo, ele falou assim, Luciana, pode falar com a senhora de telefone? Pode, vou casar com ela. Eu falei, eu fico enrolando, moça, pra ele, não, vou casar com ela. Então a senhora vem, sabe? Eles fazem
um esquema, infelizmente, fazer isso. A filha dele conseguiu, sorrir, conseguiu. É o que fez aqui o problema, mas uma coisa que é supressão. Não pega, porque ele gosta demais desse homem, assim, não deixa de vir por isso, entendeu? O único momento que ele fez uma piada foi disso, sabe? Que a senhora ia vir, que a senhora não podia deixar entrar. Então vem. A senhora falou assim, na recepção, Não vou contar, porque está todo mundo ligando, passando mensagem, não é? Perguntando assim, o que aconteceu na portaria do hospital que a Luciana não quis falar. Eu posso falar, eu sei, eu vou contar para vocês. Mas por enquanto vamos voltar lá, quando ela começa a abordar o caso polêmico da troca de fechaduras da casa do Marcelo. Quando ela voltou para lá e estava praticamente tudo trancado. Vamos ver. Quer dizer, a porta principal abria, mas dentro da casa estava tudo trancado. Eu não tinha acesso. E esse dia ele tinha sido internado. Na terça-feira. Não tem a ver com aquela história que eles contaram, que eles colocaram fechaduras depois que o pai morreu. Não. Então eu precisava de bala. Claro. Aí procuramos até saco de lixo, saco de... Não tinha, estava todos os acessos trancados. Eu falei para a assessora, chama o Geraldo. Ela me viu chorando muito, não sabe, ficou meio, né? E chamou o Geraldo. Aí ele veio, calmo, porque me viu daquele jeito, olhou para mim e falou, calma. E aí nós pegamos as minhas coisas no braço e botamos na mala da caminhonete. Porque vocês conseguiram abrir a porta para você pegar as suas coisas? Você pegou O acesso principal da casa e o quarto estavam abertos. Justamente, retira suas coisas. Entendi. O resto todo da casa trancado. Tipo, retira as suas coisas. Né? Eu tenho 45 anos de idade, ninguém precisa me ensinar. E aí eu vendo aqui, você não tinha como pegar uma mala. Não, estava um saco de lixo. Não tinha. E assim, pessoas que comprovam isso, que viram. Quando eu vi o Geraldo chorando, eu comecei a chorar também. Porque se eu entrei ali dignamente, eu tenho que sair dignamente. Claro. E eles botando as minhas coisas na mala, porque não tinha onde botar. E porque era exatamente a informação que a gente tinha, que você chegou com o Geraldo, 2 assessores, né, tiraram as coisas e saíram de lá chorando, que o Geraldo saiu de lá chorando. E foi exatamente isso, como a gente falou. Foi. E aí ele... E que vocês estavam carregando as coisas mesmo, de braço. Então eu entrei acompanhada. Para amanhã mais tarde falar que eu entrei, né? Na verdade eu não consegui nem ter acesso a mala nenhuma. Porque 5 meses eu tinha bastante coisas lá a serem retiradas. Tem coisa minha até que ficou lá, que eu nem sei, mas porque eu guardava coisas também no quarto dele, no closet, enfim. E aí nós pegamos as coisas nas mãos, nos braços, eu e o Geraldo e mais os assessores, e fomos colocando no porta-malas do carro dele. Então, porque de lá você ia para a casa do Geraldo. Sim. Tá. Não tinha mais sentido eu ficar lá. Primeiro porque ele não estava, e aquilo ia me dar um vazio enorme. Segundo porque eu estava me defendendo. Né? E aí nós fomos para a casa dele, isso já devia ser umas 8 e pouca, não me recordo. E meu telefone toca. Porque quando ele internou, eu deixei o meu celular, a assessora do Geraldo deixou o celular dela e o do Geraldo. Eram esses 3 telefones. E aí meu telefone toca, quando eu atendo, era um funcionário do hospital, dizendo que o Marcelo queria falar comigo, que eu tomei um susto
Marcelo estava no UTI. E aí, foram atendidos e perguntou onde que eu trago. Era ele mesmo, Luciana. Aonde que você tá que eu não te acho? E eu falei, eu tô chegando. Aí a pessoa veio no telefone, eu passei para a assessora de Geraldo porque eu não tinha mais força. E aí eu falei, comecei a chorar muito, Geraldo, todo mundo muito nervoso dentro do carro, e dali, com as minhas coisas mesmo, nós partimos para o hospital. Só que é longe. Sim. Aonde, né, eu não sei bem porque eu sou do Rio, mas era uma distância e tinha trânsito. Você tem que pegar tudo aqui. E aí, quando nós chegamos lá, eu não consegui entrar. Por quê? Te proibiram de entrar? Eles falavam que só podia entrar com autorização da família. Quer dizer, ele te chamou, vocês foram voando e chegando lá você já não podia mais entrar no hospital? Não, ficamos muito tempo na recepção e a assessora do Geraldo falou, mas ele ligou, verifica aí, ele fez a ligação agora para ela, namorada dele, e ela falava, só com autorização da família, só pode entrar com autorização da família. Ficamos acho que uns 40, 50 minutos lá embaixo. E eu falava para ela, a gente não vai conseguir pegar ele lúcido. Porque são medicamentos fortes. Olha, gente, já você vai ver o que aconteceu também dentro desse hospital com a Lu, né? O momento dela de desespero, sem querer abandoná-lo, querer ficar lá com ele, continuar cuidando dele e não poder. Aí a gente tem esse vídeo e você vai ver daqui a pouquinho, tá? Mas agora vamos fazer um intervalinho, vamos falar de coisa boa, o que foi exibido até agora, está fervendo aí nas redes sociais, os comentários, né? Aí tem muito mais entrevista ainda pela frente, gente. Agora, que é a fase mais difícil e a fase final de toda essa história, as coisas começam a ser devidamente esclarecidas, fora a diversão oficial, né? O que realmente aconteceu é o outro lado da história. Mas antes disso, mostrar para vocês a revista Tititi, a Marcinha trouxe quentíssima aqui pra gente. Sorte, né? Que bom. A morte macabra de Irene, porque ela morre no final da força do querer, e muito mais coisas que já a gente mostra para vocês também, mas tá imperdível, quentinha. E os 19 anos, a medição comemorativa dos 19 anos. Vocês, até com Fernanda Montenegro, dando um depoimento muito legal. Dando um depoimento muito legal sobre a Tititi. Mas nosso assunto é realmente toda essa história que terminou de uma maneira muito triste, que é a história do Marcelo Rezende, e que o Aron e a Marcinha estavam acompanhando aqui com a gente. O que você achou até agora, Marcinha? Ah, meu Deus, a gente, parabéns pela entrevista antes de qualquer coisa, porque foi a primeira a falar com ela, isso até é mérito, é furo maravilhoso, né? Mas enfim, a gente está vendo, né? Eu não tinha ouvido ela falar, então é importante que a gente ouça ela, né? E toda essa maratona, né? Em busca de uma cura, de um tratamento, do lado de uma pessoa que hoje eu tô vendo que ela amava de verdade. Não que a gente desconfiasse, mas enfim, eu tô vendo a verdade dela aí. Realmente é uma história que vai ficar marcada para a vida toda dela e é muito, muito complicado. E principalmente quando tem essas discussões, essas coisas, né? Num momento tão difícil. Tão difícil. Para ela foi triplamente difícil. Com certeza. Mas falando de discussão, porque aí ela está falando de uma discussão no momento mais delicado, no ápice do tratamento não, no ápice da doença do Marcelo Rezende, né? O tratamento também estava embutido nisso. Mas o que chama a atenção é realmente essa versão diferente da primeira entrevista que foi feita na televisão com os filhos do Marcelo Rezende para o Roberto Cabrini. Aquela entrevista eu acompanhei, eu transcrevi aquela entrevista, então me surpreendeu muito a posição dos filhos, tentando dizer que não tinham absolutamente nada contra a namorada do Marcelo Rezende, a Lu Lacerda, e neste momento aí
por mais que a gente vê que ela não quer ir pro confronto, a gente vê que a entrevista, ela se apegou muito em contar detalhes da relação com o Rezende, né? Que é uma coisa que a gente quer saber. Por depois, na outra fase, vocês vão saber de até muito que o que a gente viu foi isso, mas o fato é que ela mostra, assim, que houve um problema muito grande com os filhos, né? E é uma coisa que é difícil entender, pensando numa mulher que ficou tanto tempo ao lado do Rezende, né? Verdade. O pessoal já viu, aí a senhora vem, entra, guarda ali na sala. Todo mundo comigo, assim, muita vergonha aqui. Muita vergonha. A senhora tá sozinha? Não, eu tô com a assessora do Geraldo lá embaixo. Até a casa trancaram pra mim, tava orgulhoso. Eu tô péssima, então deixa ele achar que eu arrei. Pode falar pra ele que eu tive aqui. Que ele tava dormindo. A senhora falou que amanhã a senhora vai vir. Falou. Tá. Cabeça e passar por isso, meu pai. Eu tô cansada. Tô cansada. Sabe isso? Que eu tive aqui. Por favor. Tá. E tá aí, né? Bom, já a gente continua, tá? Aí ela comenta esse vídeo também, vai contando outras coisas, tá certo, gente? Ela tá mostrando para vocês ouvirem, né? E saberem o quanto ela pediu. E como foi uma boa alma lá dentro mesmo, né? Que se propôs até a um esquema. Ela mesma falou, a enfermeira. A gente vê um esquema, entra por ali, vai por aqui, para poder ver. E ela mesma se prontificou e disse que sempre estava falando para o Marcelo que a Luciana tinha estado lá. E o Marcelo dizia para a enfermeira, eu vou casar com ela. E assim, o tempo todo. E a Luciana pediu, pelo amor de Deus, fala que eu tive, fala que eu vim, deixa eu ficar. E a situação foi isso até o fim. Os dias que ele ficou lá, né, foi nesse esquema. A gente... O Geraldo nem chegou a subir, acho que uma única vez, nesse dia o Geraldo subiu comigo, mas a gente não conseguiu ver. Isso foi terça-feira, no primeiro dia que ele foi internado, porque ali foi o dia que você voltou e que eles não deixaram entrar. Então, nós voltamos na quarta-feira de manhã, no hospital, eu e o Geraldo, de manhã. E aí, de novo, a gente não conseguiu subir de imediato, mas aí já deixaram eu entrar. Tá. Aí eu entrei, quando eu abro a porta, ele vira pra mim e fala assim, ô amor, por onde você anda? Eu tô com uma baita de uma pneumonia, mas eu vou ficar bom. Mas... E aí eu virei, ele falou na mesma hora assim pra mim, aproveita, chama a moça da sonda que tá me machucando. E eu vi que ele tava com uma pessoa que deixaram ali, uma pessoa que trabalhava na casa dele nesse dia. E eu queria ficar sozinha com ele, mas não consegui, a pessoa estava ali como se fosse para vigiar mesmo. E aí aquilo me fez muito mal. Eu saí, o Geraldo estava na parte de fora assim da UTI, uma porta que você sai. E falei, me tira daqui, vamos embora daqui. E assim a gente fez. Eu não consegui ver aquela cena. E aí passei o dia todo. Você não se despediu dele? Não, aí isso na quarta. A gente estava na casa do Geraldo e no final do dia já era tarde. Bem tarde, sim, era noite mesmo. Não sei se era 11, meia, eu não lembro. Eu estava de pijama. Uma blusa de pijama. E aí eu falei assim, amigo, eu posso te pedir uma coisa? A médica tinha dito que talvez a gente nem sempre a gente ia pegar ele com momentos bons, né? Os remédios eram muito fortes, porque a cabeça dele estava ótima. Ele estava com a cabeça ótima. Eu falei para ele, eu queria ir lá no hospital agora. Você me leva? Você pode ir comigo? Ele falou, vamos, porque a gente nunca deve deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje. Ele falou para mim, se é essa a sua vontade, eu vou te levar.
E aí nós fomos. Não foi que você recebeu um telefonema da enfermeira falando, vem, porque Não, agora isso ele foi na tá terça. lúcido. Ah, mas aconteceu também. Aconteceu. Só buscar lá que vamos ver o que aconteceu. Tá. E isso foi na quarta. Nós chegamos no hospital talvez meia-noite.